Boa noite, meus amados irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Aqui quem fala é a pastora Josefa. Espero que estejam todos bem e na santa e gloriosa paz de Deus. E que o Espírito Santo esteja contigo e toda a sua família. Daqui a pouco vou trazer uma mensagem poderosa. É sobre Daniel na cova dos leões. É uma passagem onde o profeta foi lançado aos leões por continuar orando a Deus após uma conspiração de governantes, mas foi protegido e salvo por um anjo. Fique até o final, com certeza essa mensagem vai falar muito ao seu coração. E logo após estarei orando e intercedendo pela sua vida. Mas antes disso, peço que você deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva. Ative o sino de notificações, compartilhe, deixe seu comentário ou pedido de oração. Meu irmão, minha irmã, Deus cuida de quem é fiel. Daniel nos ensina que a comunhão com o Senhor é o único caminho para quem quer crescer e alcançar a graça e a bondade de Deus. Daniel, mesmo tendo sua fidelidade à prova, mostrou-se fiel a seus princípios e não deixou de fazer a vontade de Deus. Ele foi colocado à prova, mas o Senhor deu-lhe livramento diante daquela adversidade. Ele estava na cova dos leões, a ponto de perder a sua vida. Ele foi injustiçado e lançado naquela cova, sem merecer. Agora vou ler Daniel capítulo 6, versículos de 1 ao 9. Tem como título Daniel na cova dos leões. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho, a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento: que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e edito. Glória a Deus. Então, meus irmãos, como vimos, o rei Dario nomeou 120 presidentes para governar todo o seu reino e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. E os presidentes tinham que prestar conta a eles e eles para o rei, para que o rei não sofresse nenhum dano. E Daniel se destacou entre os supervisores e os presidentes por suas grandes qualidades, e o rei planejava colocá-lo à frente do governo e de todo o império. Daniel era realmente um homem que se diferenciava. Ele era um líder e se destacava sobre todos que estavam no governo. Então os supervisores e os presidentes ficaram com inveja de Daniel e queriam prejudicá-lo na sua administração, e não puderam achar falta alguma nele. Daniel era fiel, não era desonesto nem negligente, e eles não tinham motivo algum para acusar Daniel, a menos que fosse algo relacionado com a lei do Deus dele. Olhem, meus amados, o que a inveja faz. E assim é na nossa vida também. Infelizmente, vamos ser invejados por algumas pessoas, mas não devemos temer e sim continuar olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e
continuar fazendo a vontade do Pai que está no céu e tudo vê, e jamais vai deixar que um fiel seu seja injustiçado. Temos que ser como Daniel, que tinha o caráter de Deus, é fiel, é honesto, é justo e é verdadeiro. E isso faz a diferença numa geração. Quem tem o caráter de Deus não se corrompe com o mundo e é uma pessoa exemplar, cheia do Espírito Santo. A inveja sobre Daniel era tanta que os supervisores e os presidentes, de comum acordo, foram falar com o rei Dario para emitir um decreto que aquele que orasse a qualquer deus ou a qualquer homem, e não ao rei, fosse lançado na cova dos leões. E o rei emitiu um decreto, e assim, para que não fosse alterado conforme a lei dos medos e persas, e não podia ser revogado. Esse decreto foi criado para prejudicar Daniel, e naquela época um decreto assinado não tinha como voltar atrás. E Daniel, quando soube que o decreto tinha sido assinado, foi para sua casa, entrou no seu quarto como ele sempre fazia, com as janelas abertas, e 3 vezes ao dia orava e dava graças diante do seu Deus. Então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando a Deus e foram falar com o rei acerca do decreto real. E falaram que Daniel estava fazendo caso do rei. E o rei, quando soube, ficou penalizado e a favor de Daniel e queria livrá-lo, porque ele considerava e gostava de Daniel e ele sabia que Daniel era uma pessoa honesta. Só que os governantes e presidentes fizeram tanta pressão e o rei não podia livrar Daniel da cova dos leões. O decreto assinado pelo rei não podia ser modificado. E o rei ordenou e Daniel foi jogado na cova dos leões. E o rei falou a Daniel: o teu Deus, a quem tu serves continuamente, ele te livrará. E colocaram uma pedra sobre a boca da cova, e o rei selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. E o rei Dario voltou para o palácio e passou a noite em jejum, não deixou que tocasse música para ele, e perdeu o sono. E pela manhã, cedo, o rei se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E quando o rei chegou à cova, clamou por Daniel com muita tristeza e disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso para o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido te livrar dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. E o rei se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. E quando o tiraram da cova, não havia nele nenhum ferimento, pois tinha confiado no seu Deus. O rei então ordenou que aqueles homens que tinham acusado Daniel fossem lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E antes mesmo deles chegarem ao fundo da cova, os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. E o rei Dario fez um decreto pelo qual, em todo o domínio do reinado dele, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanece, e o seu reinado não se pode destruir, o seu domínio é até ao fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Meu irmão, minha irmã, seja fiel a Deus, busque de todo o seu coração. Deus é Deus de justiça. Em Isaías, capítulo 54, versículo 17, diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, o Senhor promete que nenhuma oposição, maledicência
ou estratégia, que é a arma forjada contra a vida daqueles que servem a Deus, terá sucesso permanente, pois Ele é a garantia de justiça e proteção. Amém? Agora eu vou fazer um convite a você que não conhece o Senhor Jesus e quer aceitá-lo pela primeira vez, ou talvez você que já o conhece e por algum motivo se afastou dos caminhos dele. Creia e receba esta oração. Pai querido e Pai amado, Deus de amor e bondade, Tu és soberano, meu Deus. Glórias te damos, Pai. Ó Senhor da glória, que se encontra essa pessoa que está te aceitando pela primeira vez, ou talvez se reconciliando contigo. Meu Deus, seja com ela, toma a vida dela em tuas mãos. Pai, se ela está sendo injustiçada, ou talvez foi lançada na cova dos leões. Pai, visita essa pessoa agora, meu Senhor. Não permita que ela seja injustiçada. Livra ela dos leões, meu Senhor. Vai fechando toda a boca que tem se levantado contra ela, meu Senhor. Pai, dá livramento, dá escape, meu Senhor da glória. Seja com essa pessoa, meu Deus. Abençoa a vida dela. Vai de encontro agora a todas as suas necessidades. Vai repreendendo todo o mal, tudo aquilo que não provém de ti, meu Senhor da glória. Paizinho, seja com ela. Também te peço, meu Deus, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida. Guarda, livra e protege, meu Senhor. Obrigada por tudo, meu Deus. E essa oração é feita no nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, agora eu vou orar e interceder pela sua vida. Creia somente. Senhor, meu Deus e meu Pai, glórias te damos, porque somente o Senhor é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Estou orando e intercedendo por essa pessoa que com fé está recebendo esta oração. Pai, se essa pessoa está aflita, enfrentando situações como a de Daniel, que por inveja e injustiça tentaram tirar sua própria vida, se essa pessoa foi jogada na cova dos leões e está sofrendo injustiça, o Senhor conhece a verdade de todas as coisas e vê aquilo que ninguém mais vê. Entrego esta causa e esta pessoa em tuas mãos. Peço que o Senhor a proteja de calúnias, inveja, falsidades ou qualquer mal que se levantou contra ela. Que o Senhor a defenda e não permita que o seu coração seja dominado pela dor ou pelo desejo de vingança. Que ela perdoe os que a feriram e que o Senhor dê sabedoria para ela seguir em frente, como foi com Daniel, que continuou orando e te buscando, mesmo sabendo que os inimigos estavam enfurecidos. Dê paz para essa pessoa e que ela continue confiando na tua justiça que nunca falha. E ela encontre em ti refúgio e proteção. Guarda a vida dela, dá livramento e escape. Guarda também sua família e sua casa. E que toda arma forjada caia por terra em nome de Jesus. Pai, obrigada por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer em nossas vidas. Já te peço perdão pelas minhas falhas, erros e pecados, e tudo é feito no nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, em Êxodo, capítulo 14, versículo 14, diz: O Senhor pelejará por vós, vos calareis. Então, acalme o seu coração, entregue tudo ao Senhor e confie que Ele agirá em seu favor. Que Deus abençoe sua vida e sua família. Fique com Deus e um forte abraço. Gostou deste vídeo? Recomendo que acesse as playlists do canal Salmos, Atos, 1 Samuel, entre outros. Creia que dias melhores virão.